E daí, tchê, muito bom dia. Tá no ar mais um Sinta-se Bem. Ainda estamos no verão. Temporada de verão, hashtag Sinta-se Bem Verão. Hoje o programa tá cheio de coisa bacana e a gente começa com uma reportagem super interessante com a Cláudia Fortuna falando sobre medos e como isso pode influenciar na tua vida. Tem bate-papo a respeito de cirurgia plástica, ó, do bumbum. Pra quem tá pensando em ficar turbinado. E também a gente vai conversar com o Dr. Volk Weiss sobre cirurgia capilar robótica, uma super inovação aqui pro nosso estado. E mais, a gringa aqui vai te ensinar a fazer uma quiche de alho poró com massa de grão de bico, ó, dos deuses. Pertinho do almoço agora, tá chegando a hora de ficar com fome com essas receitas deliciosas. Tá no ar o nosso Sinta-se Bem, fica com a gente. Fica aqui, tchê. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Você sabia que a constelação familiar pode ajudar você a lidar com os seus medos? Tu já parou para te perguntar de que forma os teus medos podem atrapalhar a tua vida? E de que forma isso se relaciona, direta ou indiretamente, com as coisas da tua vida ligadas à sua família? O papo agora é sobre constelação familiar, como vocês já devem ter percebido, eu tô aqui com a Claudinha Fortuna. Obrigado por essa entrevista e por mais essa passagem de conhecimento maravilhosa. Que bom, Cássio. Que eu tenho certeza que eu vou ter, porque sempre quando eu venho aqui eu aprendo de monte. E hoje o nosso assunto é justamente esse, é o medo. E de que forma ele está relacionado com a constelação familiar. De que forma isso pode nos atrapalhar durante a nossa vida. Antes da gente entrar em detalhes e explicar algumas coisas mais pontuais, eu queria, Claudinha, que tu falasse pra gente como, de que forma, assim, o medo está diretamente ligado com a disciplina constelação familiar, que é o que a gente conversa sempre aqui no programa, que as pessoas já sabem, e se não sabem, entra lá no nosso canal, no canal da Claudinha, já vê os outros vídeos aqui do Sinta-se Bem, explicando tudo sobre constelação familiar. E agora a gente vai introduzir esse novo conceito aí, o medo. Como isso se relaciona com a constelação? Bom, a questão constelatória do medo é que atrás do medo sempre tem algo chamado culpa. E essa culpa ela pode ser tanto a culpa de eu não pertencer, não ter o direito que eu julgo ter, ou o direito que eu quero ter, e eu estar emaranhada com alguma situação de culpa. E toda vez que a culpa surge, nós temos que cuidar, porque a culpa pouca coisa resolve. Muito mais ações resolvem as coisas do que a culpa em si. Quando a gente tem a oportunidade de constelar algum medo, seja o medo do sucesso, seja o medo de ficar rico, seja o medo de ter mais amigos, quando nós conseguimos olhar para isso com um olhar constelatório, sempre aparece algo relacionado com alguma culpa. E essa culpa ela vem de quê? De que forma ela entra na vida da gente? Bom, que tipo de medo, por exemplo, tu vê por aí que as pessoas têm? O medo do sucesso, por exemplo. Medo do sucesso. Muitas vezes tem um medo de estar muito bem, de ficar muito bem, o que as outras pessoas vão pensar disso, né? Isso é muito comum a gente encontrar. As pessoas querem sucesso, batalham, dão tudo que é necessário para a sua vida progredir, alimentam esse sucesso, têm direito, fazem mérito, adquirem esse mérito para ter o sucesso e em um certo momento para o sucesso. Tu vê que a pessoa tem alto potencial e não consegue passar daquele limiar. O que será que acontece com essa pessoa? O que está por trás disso? Algum tipo de culpa. Então, que tipo de culpa pode estar relacionada com o sucesso? Os meus antepassados não foram bem-sucedidos. Eles sofreram para conseguir o pouco que tinham, ou, além de tudo, perderam o que tinham,
E eu tenho medo que se eu fizer bastante sucesso, talvez eu também perca. Por amor e fidelidade a eles, talvez eu também perca o sucesso que eu adquiri. E aí a gente fica no debate entre o que eu mereço, o que eu batalhei para ter, e o que eu abro mão para manter o meu pertencimento na minha família. Uma coisa que eu adoro trazer aqui nas nossas conversas, que tu tem vasta experiência de muitas constelações, traz um exemplo pra gente de alguma coisa que tu lembras, assim, que foi em função do medo e da culpa que alguma pessoa tinha alguma coisa trancada na vida dela, que estava impedindo ela de, enfim, ir em frente. Bom, com muita ética a gente conta os casos e não conta o santo, né? O santo milagroso a gente deixa de fora, mas há uma semana atrás, 2 semanas agora eu acho que já fazem, uma pessoa nos procurou para constelar e ela queria constelar a venda de um apartamento, que era herança da mãe. E fazia, eu acho que uns 5 anos que ela não conseguia vender esse apartamento, um apartamento bem situado, bonito, grande, com todos os predicados. E na constelação aparecia a questão da culpa e a questão do medo. Se eu vendo esse apartamento, eu vou me beneficiar porque eu vou poder investir o capital que eu quero da minha empresa, eu vou ter mais liberdade financeira, eu vou ter menos despesas porque é o IPTU, porque é o condomínio, e alguém ainda vai ficar feliz com esse apartamento, porque alguém procura aquele apartamento para morar. E a pessoa se sentia culpada de perder o vínculo com a mãe. E como nós estávamos falando antes, né, nos bastidores aí, sobre a questão de que quanto é bom a gente poder ser livre para chegar e dizer, sim, eu posso vender, porque as memórias não estão no imóvel. As memórias já estão dentro da gente. Que era o que tu tinha me dito antes, né, que a memória não é o imóvel. Não é o material. Não é o não material. Esse imóvel e não qualquer outro, né? Nem qualquer outro bem. As memórias são guardadas por nós. Exatamente. E aí, quando essa pessoa constelou, 1 semana depois, ela conseguiu vender o apartamento. E estava numa felicidade única, porque conseguiu fazer isso sem culpa, sem o medo de que perdeu uma parte da mãe preciosa, que não era o que aconteceria mesmo. E com certeza não perdeu, né? Isso é muito relevante, porque o universo todo ele entende. Quando a gente compreende esse tipo de coisa, eu digo, não, eu não tenho culpa, porque talvez é exatamente essa energia que não estava deixando que o que era para acontecer, acontecesse, que de fato 1 semana depois, né? Então já estava tudo pronto para que ela pudesse vender, porque o apartamento já era bom o suficiente, mas ela não permitia. E quando a gente liberou e ela olhou, porque a gente colocou no campo algumas pessoas para representar os clientes, e tinha alguém extremamente interessado no apartamento, e aí foi dito que essas pessoas seriam muito felizes nesse imóvel, porque era o imóvel sob medida para eles. Ela ficou tão tranquila em ver que algo de bom teria sido feito com aquilo, e que esse impedimento dela não servia mais nada, nem a mãe, nem a ela, e aí ela liberou. Sensacional. Eu passo horas aqui conversando com a Claudinha sobre esses assuntos que eu acho demais. Pessoal, esse foi o nosso breve resumo aí sobre o medo, que o medo se relaciona com a constelação. Não esqueçam, qualquer dúvida ou qualquer caso mais específico, constelador.com. Entre em contato com a Claudinha aqui, que ela tem sempre muito conteúdo e também muita coisa para conversar com vocês. Obrigado por esse conhecimento sensacional de sempre. Adoro quando a gente tá junto. E a gente continua aqui no Sinta-se Bem, em breve mais conteúdo. Até mais. Tá pensando em dar aquela turbinada no teu bumbum? É sobre cirurgia plástica dos glúteos que a gente conversa agora. Que o bumbum é a preferência nacional, disso ninguém tem dúvida. Para explicar as técnicas que remodelam essa parte do nosso corpo, é com grande prazer que eu recebo novamente aqui no Sinta-se Bem o Dr. Carlos Cuivi. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Existem diferentes técnicas, é isso, que remodelam o glúteo? Isso, tá. O
bumbum é uma coisa muito valorizada na cultura latina, em especial na cultura brasileira, tá? É uma parte do corpo. A brasileira em geral usa um pouco mais, expõe um pouquinho mais o corpo, quando comparado com as americanas, com as europeias, então o bumbum está dentro desse contexto. Existem algumas técnicas para remodelar. A técnica mais comum é a lipoescultura, tá? Onde a gente vai tirar as gordurinhas que cercam o bumbum, então aquela gordurinha que está no quadril, aquela gordurinha que está no culote, na coxa, parte de dentro da coxa. Às vezes tem mulheres que têm uma bananinha de gordura, chamam de bananinha de gordura logo embaixo do glúteo. Então assim, a gente limpa, entre aspas, o entorno do bumbum, aproveita aquela gordura para ele ficar mais evidente, mais isolado, tá? E aquela gordura que foi retirada das outras zonas é injetado no bumbum, no glúteo. A gente vai injetar, em vez de injetar gordura, nós vamos injetar algum tipo de gel, tá? Existem vários tipos no mercado, onde a gente injeta conforme a necessidade. Então se injeta normalmente na parte justa muscular, logo em cima do músculo, na gordura profunda. Ali a gente injeta uma quantidade moderada, pequena, tá? É um procedimento bem tranquilo, procedimento ambulatorial, e a gente injeta ali entre 100 e 150 ml no máximo por cada sessão. A prótese glútea é a terceira opção, tá? Quando a gente vê que existem alguns casos melhores para colocar prótese do que outros, tá? Aquela pessoa que não tem nada de bumbum, a gente tem um problema que é a prótese, ela apresenta um volume um pouco maior, tá? Existem próteses de todos os tamanhos, a gente pode escolher o modelo, tá? Então assim, existem alguns tipos de quadril, tá? Que a gente tem que colocar uma prótese pequena. Se a pessoa tem um quadril muito estreitinho, ela tem que saber que no máximo a prótese vai ter que ser de um tamanho pequeno também. Não pode haver uma desproporção. Paciente com quadril estreito, perna fina, com um bumbum muito grande, uma prótese. Ele não vai ficar harmônico. Então a gente escolhe o perfil, o modelo, tá, da prótese e o tamanho adequado para cada tipo de quadril, para cada tipo de bumbum. Bem avaliado, a gente escolhendo o tamanho certo para cada tipo de quadril, para cada tipo de coxa, para cada tipo de biotipo, fica muito bom, são resultados bons. A recuperação é um pouquinho mais trabalhosa, é uma cirurgia que exige uns 10 dias a paciente de molho, tá? De molho é o bumbum virado para a lua, literalmente. De preferência dormindo de bruço, tá? Sem sentar de jeito nenhum. Não, ela senta. Ela vai sentar de uma maneira mais apoiando na coxa do que no bumbum. Então aliviando um pouco o peso do bumbum, tá? Naquela posição assim de quem senta apoiando as mãos no joelho, é mais ou menos assim, tirando um pouquinho o peso do glúteo, do banco, da cadeira, onde ela estiver. Passado aqueles 10 dias a recuperação já fica bem mais tranquila e os resultados são muito bons. A gente consegue a projeção que o paciente quer, o tamanho que ela quer, o glúteo fica mais arredondado e são resultados bem naturais desde que se entenda que a proporção tem que respeitar o biotipo da paciente. E a prótese às vezes é um procedimento que muitas vezes a paciente esconde que fez. Então por isso que às vezes a paciente nas rodas de mulheres, uma roda de festa, não se escuta muito falar, coloquei uma prótese de glúteo, porque diferentemente da prótese de mama, as pacientes não comentam muito. De mama é fácil de notar. É fácil de notar e a paciente não se incomoda, já virou um assunto mais comum. As pacientes, né, as amigas, elas comentam, eu coloquei tanto, a minha amiga colocou tanto, ficou bonito e tal. A prótese de glúteo, como ela tem uma conotação um pouquinho mais sensual, as mulheres às vezes têm um pouquinho mais de receio, de fora do seu círculo mais íntimo, assim, de falar que colocou uma prótese com medo de alguém ficar olhando, tá? Para ver como é que ficou e tal. Então, por isso, às vezes, que se tem a sensação de que se faz muito pouco essa cirurgia. Tem algumas mulheres com um glúteo bonito, às vezes numa praia, uma situação assim que a pessoa fala, que glúteo bonito, muitas delas têm uma prótese de glúteo, tá? Mas, assim, muitas vezes a paciente não comenta. Não é à toa que o Brasil é o país do bumbum. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Eu que agradeço.
Não há dúvidas de que o cuidadoso trabalho do médico, aliado ao uso de tecnologia robótica, proporciona um melhor desempenho. E é sobre cirurgia capilar robótica que a gente vai falar agora. Que os robôs saíram dos filmes e vieram auxiliar e muito a nossa medicina, isso a gente já sabe. Inclusive já foi tema de outras entrevistas e outras conversas aqui no nosso Sinta-se Bem. Hoje a gente vai falar em especial aqui com o Dr. Márcio sobre uma grande inovação que está chegando aqui para o Rio Grande do Sul, aliada ao trabalho de transplante capilar. A utilização de um robô como ferramenta para auxiliar aí nesse processo. Dr. Márcio, seja bem-vindo ao nosso Sinta-se Bem. Obrigado mais uma vez aqui, com imenso prazer falar aí um pouco sobre o meu trabalho e trazer também informações ao público. Certo? E informações muito relevantes, porque hoje a gente vai conversar aqui e trazer essa novidade para vocês, que eu fiquei sabendo aqui antes da gente começar a entrevista, que a gente não tem nem 10 desses equipamentos, que um deles está chegando com exclusividade aqui para o Rio Grande do Sul, que vai trazer uma inovação, além de uma inovação, né, muita facilidade para as pessoas que procuram esse tipo de procedimento, que é o transplante capilar, que a gente conversa sempre aqui no programa contigo. Perfeito. Bom, a ideia do robô associado à medicina vem de muito tempo para tentar aumentar a precisão, o número de acertos do médico. O médico, uma pessoa, e ele comete erros, ele cansa ao longo do seu dia, ele pede atenção na hora do seu trabalho, como qualquer um, certo? Quem já não digitou uma mensagem no WhatsApp para a pessoa errada e vai lá apagar rapidinho? Então, parece uma coisa simples, mas isso acontece na profissão também. Aí imagine então no meio de uma cirurgia se uma coisa semelhante acontece. Cirurgias essas que demoram 3, 4, 5, 6 horas. Exatamente. A gente não consegue às vezes ficar lendo a mesma coisa 20, 30 minutos, imagina a concentração necessária. Então a ideia do robô vem para isso. O segundo motivo a segunda justificativa para se usar o robô é poder trabalhar ele à distância. Por exemplo, fazer uma cirurgia em outra cidade, né, por uma equipe bem treinada em outro local. Então, é com essa vontade que essa tecnologia está sendo usada dentro da medicina. No transplante capilar, nós temos uma ferramenta dessas, o robô se chama Artas, ele é um robô americano. No Brasil nós temos poucos exemplares mesmo, no Rio Grande do Sul é uma grande novidade, né, então que vai estar à disposição aí dos gaúchos a partir da metade desse ano. E essa ferramenta ela vem exatamente com esse objetivo, melhorar a precisão dessa cirurgia, melhorar o conforto ao paciente porque ela acelera esse processo, a máquina consegue trabalhar ao longo das horas com uma velocidade constante, superando a velocidade da mão humana. Então não tem como nós dizermos que ao longo de 4 horas uma pessoa vai manter a mesma qualidade de esforço e o mesmo índice de acertos. E o mesmo rendimento também. Uma máquina consegue isso. E vamos pensar em cirurgias diárias, cirurgias de 8, 10 horas todos os dias, como é a rotina da minha equipe. Nós operamos 20 a 25 pacientes por mês. Então, praticamente todos os dias, de segunda a sábado. É impraticável você usar apenas o braço para fazer isso. Nós precisamos de ferramentas e o robô vem nesse sentido. Essa grande novidade, com certeza, vai ser uma peça fundamental para melhorar mais ainda o trabalho que a gente já está prestando aqui. Quais são os principais benefícios dentro disso que tu falou, que tu acha que eles virão para os pacientes que foram submetidos à utilização desse robô? Perfeito. Existe uma discussão até quando essa ferramenta, até quanto ela é importante ou não, o que ela realmente traz de melhora durante a cirurgia. Quem não tem o robô costuma dizer que ele ajuda pouco e quem tem o robô costuma dizer que ele ajuda muito. Então, na verdade, nós ponderamos os dois lados e a gente percebeu que nós teremos uma precisão na qualidade dos fios retirados, eles sairão com uma qualidade melhor em cirurgias longas. Na cirurgia curta, o robô não vai fazer tanta diferença, essa é a grande verdade. Então, ele é usado para cirurgias maiores. Então, aumentando a qualidade e a precisão, nós também teremos um número maior de fios, certo? E essa cirurgia longa, grande, ela vai ter o tempo encurtado, porque o robô precisa menos intervalos de repouso
ou nenhum intervalo de repouso em comparação à equipe médica, certo? Então, a proposta do robô é que em cirurgias de, por exemplo, um calvo bem extenso, uma pessoa que tem uma calvície grande, ela se beneficia em velocidade, em qualidade dos fios e em quantidade dos fios. Nós temos uma outra coisa que é importante, dentro do que você falou da especialidade. O robô, ele não faz a cirurgia sozinho, né? Então, é necessário para operar ele uma equipe treinada, preparada, porque o robô pode, no meio do procedimento, também não funcionar. Certo? A gente pode ter uma pane, todo mundo às vezes tem um notebook que trava no meio do trabalho, que perde um arquivo, então a gente tem esse risco sempre com equipamentos. Então essa equipe que está operando, que está lá no dia do trabalho, ela também tem que estar apta a resolver a cirurgia da forma tradicional, caso o equipamento também deixe a desejar. Exatamente. Então, não é um equipamento que você compra, coloca em qualquer clínica e qualquer pessoa sai usando. É necessário ter treinamento e ser uma pessoa da área, né, de restauração capilar, de transplante capilar, para poder operar o equipamento. E com experiência, como a gente vem trazendo sempre conteúdos aqui do Sinta-se Bem do Dr. Márcio. Dr. Márcio, obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. E a gente fica muito feliz que logo em breve aqui no Rio Grande do Sul vai ter mais essa inovação para ajudar os gaúchos aí que procurarem o serviço. Fica ligado aqui com a gente sempre no nosso canal, em todos os outros conteúdos com o Dr. Márcio e com outros profissionais aqui no programa. Se tu ainda não te inscreveu, te inscreve, dá teu like e compartilha aí com a gente. Até mais! O sal não tem nenhum efeito sobre as calorias da dieta ou sobre como essas calorias vão ser absorvidas. O problema do sal em excesso é justamente a retenção hídrica, o excesso de água que o corpo costuma acumular com ele. Isso aí muitas vezes acaba fazendo com que o paciente tenha um aumento de peso, e esse aumento de peso muitas vezes é apenas água, quando o consumo de sal é excessivo. O sal ele deve ser adicionado na dieta sim, existem níveis saudáveis, níveis adequados para o consumo de sal. Ele muito alto é um problema, mas se ele estiver muito baixo pode ser um problema também. Que tal aprender a fazer uma receita deliciosa e sem glúten? Anota aí. Hoje eu tô aqui na minha cozinha para preparar para vocês uma receita que é super saudável e deliciosa. Eu trouxe um convidado super especial, meu sobrinho Nicolas, que adora as receitas da Tia Cacau. Isso a gente combinou, né? Não sei se ele adora, mas eu pedi para ele dizer que adora. A gente vai preparar um quiche de alho poró com massa de grão de bico para vocês, que além de ser delicioso ainda, é uma ótima receita para quem tem intolerância ao glúten. A gente vai começar a preparar essa receita que tem duas etapas. Primeiro a gente vai fazer a massa de grão de bico e depois a gente vai fazer o recheio dela. A massa de grão de bico é feita com grão de bico que a gente deixou de molho aí durante 8 horas, né, Nicolas? Cozinhamos o grão de bico, ele tá aqui. Tem mais orégano, sal e azeite de oliva. A gente coloca tudo, bate no liquidificador e depois coloca numa forma untada. Vamos lá? Bom, batemos aqui todo o nosso grão de bico com sal, com óleo. Como é liquidificador, a gente precisou colocar um pouquinho mais de óleo e um pouquinho de água também. Então isso é um segredo para quem não tem processador, né? Para quem tem processador fica mais fácil, mas fica delicioso da mesma forma. A gente vai tirar agora aqui e vai botar aonde, amor? A gente vai botar nessa forma untada com o fundo removível. Porque aí fica mais fácil depois da gente tirar a quiche, né? Ó, é com você.
hora que a gente terminou de espalhar a massa na forma, a gente vai levar de 10 a 15 minutos no forno. Bom, hoje eu tô aqui só de coadjuvante. O que nós fizemos aqui nessa etapa, depois de preparar a massa? Eu terminei agora de refogar o alho com um pouco de manteiga e botei um sal por cima para complementar. Vamos misturar todos esses ingredientes agora para fazer o recheio. O que temos aqui? Um ovo batido, cream cheese, Creme de leite. creme de leite. Vamos misturar tudo aqui então? Vamos. Retiramos a massa do forno, tá? A massa de grão de bico. A gente deixou uns 20 minutinhos, né? Agora a gente vai colocar todo esse recheio que o Nicolas fez e vai deixar em torno de 35 a 40 minutos ali em forno a 200 graus, mais ou menos. Vamos lá? Bem, retiramos do forno, deixamos 40 minutos a nossa quiche. Mais do Nicolas do que da gringa aqui. Ficou bonita, né? Cheirinho, gente, tá espetacular. Eu vou cortar aqui o primeiro pedaço. É para o meu gatão aqui, ó. Vamos lá pro sacrifício? Vamos. Será que ficou bom? Aqui, ó, gente. Ó, vou pegar um pedacinho da crostinha do grão de bico, ó. Tá quente, né? Gostinho do alho, muito bom. Receita completa lá na fanpage do programa. Kisses pra todo mundo! Ah, e antes que eu me esqueça, mandar um beijo pro meu avô que tá de aniversário. Beijo, vô. Beijo, vovó Clóvis! E lembrando, além de ser uma delícia, ó, gente, fica espetacular. E chegando agora próximo do almoço, dá uma fome na gente ver, né? Receita boa pro verão, pro inverno. Eu já tô com saudade do inverno, né? Dá pra perceber. Eu não. Eu tô aqui de preto, passando um pouco de calor, mas não tô com saudade do inverno. Imagina tu que tá de blazer aqui. Ela tá chamando já o outono, gente. Vem, outono! Vem! E o nosso Sinta-se Bem tá chegando ao final. E a gente te convida para ficar junto com a gente durante a semana nas nossas redes sociais. E principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube para ver e rever as nossas matérias, compartilhar, enfim. Ficar junto com o Sinta-se Bem com o nosso conteúdo durante toda a semana. Curte lá. Eu me fui e nos fomos. Tchau, tchau, gente. Até o próximo domingo.